Aleluia! Todos são bem-vindos a esta reunião virtual e o tema de hoje será Pastores de Belém. Vamos entoar o cântico de número 473. A leitura bíblica de Lucas 2, de 8 a 20. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: Não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje,
Na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus, dizendo: Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: Vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram todos os que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Aleluia! Que prazer saudar a cada um de vocês em o nome de Jesus nesta manhã. Estamos em tempo de advento, este é o segundo domingo do advento, segundo domingo de preparação para o Natal. É a celebração do fato de que o nosso Deus cumpriu a sua promessa de nos salvar, cumpriu a sua promessa de nos enviar o seu ungido, que veio nos buscar, veio nos achar, veio nos resgatar para si. Então é um tempo muito especial e por isso mesmo no calendário cristão normalmente a gente usa esse período como um período de advento, um advento de preparação. Na nossa correria do dia a dia, presentes, cartões, felicitações, relatórios de fim de ano, final de ano escolar, trabalhos, TCCs e outras coisas mais. Se a gente não tomar um tempo para se preparar, o dia de Natal vem e vai, a gente passa alguma festa, coisa parecida e acabou. Não tem nenhum significado maior do que isso, quando deve ter. Por isso esse tempo de advento é um tempo de cultivar, né? E nós vamos usar então hoje e os próximos 2 domingos para meditar sobre pessoas que souberam esperar, pessoas que souberam buscar e Deus os guiou para que encontrassem o Senhor Jesus, né? A nossa primeira parte, então, vai tratar sobre os pastores. Nós vamos ler no Evangelho de Lucas, capítulo 2, de 1 até 19. Naqueles dias, foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também saiu da Galileia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judeia, até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deixou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não tenham medo. Estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. E isto servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura.
E, de repente, apareceu com um anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. E os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Vamos orar. Senhor, agradecemos porque ouvimos nesta manhã, acabamos de ler mais uma vez o relato maravilhoso do cumprimento da tua palavra, da tua promessa, no tempo da plenitude. A maneira como o Senhor enviou o teu único Filho Jesus para ser o Salvador de todo o povo. Da mesma maneira que os pastores ouviram da tua parte, dá que nós ouçamos também da tua parte. E que nós nos permitamos da mesma maneira sermos guiados por ti para a tua presença. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Amém. Gente, a gente está acostumado a ver lá o presépio, né? E no presépio tem a figura dos pastores. O pessoal normalmente coloca lá alguns animais, né? Um jumento, ovelhas, algum pombo, né? Uma vaca, um boi, corresponde mesmo, né? Porque eles estavam num estábulo, num lugar com animais. E como repete a Bíblia mais do que uma vez, Jesus estava, né? Só nesse trecho fala que era numa manjedoura, era num coxo, né? Quando a gente está trabalhando com um animal, a gente coloca tanto a ração dele como o capim dele, como o sal, né, para o animal lamber num coxo. Manjedoura é esse coxo, né? É o prato, entre aspas, assim, né? Aquele bercinho feito de madeira em que a gente deita o alimento do animal. O Senhor foi colocado numa manjedoura, um lugar muito humilde. E é interessante na Escritura, porque nós vamos falar sobre os pastores, nós vamos falar sobre os magos e nós vamos falar sobre João Batista, nessa série de 3 pregações. Os pastores, eles são os pastores de uma localidade próxima de Belém, né? Pela narrativa a gente percebe que eles estão pertinho do lugar aonde Jesus nasceu. Havia uma tradição judaica que dizia que de um lugar chamado Migdal Eder, ou seja, da torre do rebanho, que ficava justamente lá em Belém, se esperava que o Messias fosse revelado. Essa torre ficava no caminho entre Belém e Jerusalém, e era próxima de Belém, né? Os judeus descendiam de Abraão, Isaque e de Jacó. Abraão, a gente sabe desde o começo lá em Gênesis capítulo 13, tinha seus rebanhos, né, de ovelhas. Os pastores dele entraram até em conflito com os pastores do sobrinho de Ló, né? Porque não tinha espaço suficiente para ambos os rebanhos pastarem, ou água suficiente para todo mundo compartilhar junto, né? Quando a gente lembra de Jacó chegando no Egito, a gente vê lá em Gênesis 46, 32, que fala não só de Jacó, mas dos seus filhos, que eles eram homens pastores. Então essa nação
descende de homens pastores. Mais tarde a gente vai ter o rei pastor, que é Davi. Até hoje é tido como o maior dos reis de Israel, né? O maior, o melhor, talvez não o mais rico, porque o mais rico certamente foi o filho dele, ele preparou tudo para Salomão. Mas Davi era pastor de ovelhas, mas ele também foi pastor dos seus, né, dos seus comandados, ele era comandante dos seus súditos, né, ele cuidou do reino. E é ele mesmo quem registra no famoso Salmo 23 que o Senhor é meu pastor. Isso Jesus vai confirmar no Novo Testamento, dizendo: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Né? Mais tarde, em Jeremias 23, capítulo 23, né? Versículos 1 e 2, nós vamos ver que Deus, repreendendo a liderança, né? Seja ela civil, seja ela religiosa, isto é, sejam aqueles que julgam, os juízes, sejam os que governam, sejam os religiosos, Deus, ao repreender essas pessoas que estão maltratando o povo comum, são chamados também de pastores. Então, o que se espera de toda liderança, é claro que o juiz deve promover a justiça. É claro que o governador deve dar governo, deve exercer liderança, deve exercer mostrar o caminho para as pessoas, né? O religioso, sim, deve representar a Deus na sua palavra e na sua maneira de viver, mas de maneira geral eles são chamados todos juntos de pastores. É muito interessante notar que quando Jesus nasce, a gente está falando aqui de que Deus mandou um grupo grande, né? Uma multidão de anjos para anunciar que Jesus tinha nascido. Né? A Bíblia diz assim: subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial. Primeiro aparece um anjo, depois uma multidão. E são enviados justamente aos pastores. Agora, o que faz a gente pensar é que dá a impressão que Israel se esqueceu de onde tinha vindo. Abraão havia sido pastor. Isaac, Jacó e seus filhos, os filhos de Jacó, eram homens do rebanho, eram pastores. Mas na época em que Jesus nasce, as classes mais altas, né, os ricos, os poderosos, né, os líderes da nação, religiosos, né, ou não, eles menosprezavam os pastores. Os pastores eram olhados de cima para baixo, eram olhados de lado. Eles eram considerados pessoas que tinham algum tipo de impureza, eram impróprios para se aproximarem de Deus. Bom, quem cuida de algum animal naquela época eram pastores de rebanhos, né, de ovelhas. Agora, se você tem o seu pet, você sabe isso, né? Não tem dia de folga, não tem feriado, não tem Natal, não tem Ano Novo, né? Precisa limpar, precisa cuidar, precisa alimentar. Se fica doentinho, precisa cuidar, medicar, buscar ajuda. E aí não tem feriado, não tem fim de semana, não tem dia, não tem noite, né? E para um culto religioso em que quebrar o Shabat, quebrar o dia de descanso a cada 7 dias, tornava a pessoa desqualificada para se apresentar diante de Deus no templo, tornava a pessoa cerimonialmente impura, fazia com que os pastores
fossem olhados de cima para baixo, né? As pessoas se julgavam melhores. As pessoas as olhavam como alguma coisa menos do que elas, né? Tinham algum tipo de desprezo. É muito interessante essa falha na memória de Israel. Eles eram um povo cujos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, cujos nomes eram sempre trazidos à tona como algum motivo de orgulho nacional, quando eles falavam disso, falavam de homens pastores. No entanto, na prática, na realidade, eles estavam o tempo todo desprezando, menosprezando, humilhando justamente essas pessoas que exerciam a mesma profissão que seus ancestrais, que os seus patriarcas, que os pais do seu povo, da sua nação, os nomes mais reverenciados. No entanto, eles eram desprezados. A escritura não diz, mas nos registros daquela época, os judeus tinham um rebanho lá em Belém, e pode ter sido justamente em um desses rebanhos que houve esse fato narrado em Lucas. Havia um rebanho em Belém que era justamente das ovelhas que eram levadas para o sacrifício da Páscoa. Quer dizer, as ovelhas tinham que ser inteiras, imaculadas, né? Quando era para fazer o sacrifício da Páscoa, tinha que ser um cordeiro de 1 ano, lembra disso? Que tinha que ser sem defeito nenhum, que tinha que ser apresentado o cordeiro lá, né? Diante dos sacerdotes, no templo. No entanto, as pessoas que cuidavam desses animais, e inclusive a Bíblia registra aqui que era no turno da noite, com grande sacrifício, né? Não estavam lá no conforto da casa, dormindo com a sua família, né? Na companhia da esposa, dos filhos, com refeição quentinha, não. Eles estavam lá ao relento, né? Ou no máximo numa cobertinha, mas junto com as ovelhas, guardando aquele rebanho que seria apresentado como sacrifício apropriado. No entanto, eles mesmos que garantiam a qualidade desse rebanho, eles eram menosprezados, eles eram desprezados. Que coisa, né? A Escritura diz que Deus deu lugar de honra para essas pessoas. Deus enviou um arauto entre os anjos e este anunciou o que diz aí. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. Que interessante, Deus podia ter endereçado isso para o comandante da guarda, para o rei, para o sumo sacerdote. Mas Deus escolheu enviar essa mensagem através de anjo para os desprezados pastores do rebanho das cercanias de Belém. E a mensagem era essa: é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E aí no versículo 15, esse é o versículo 11, né, diz assim: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Que coisa interessante, né? O anjo chama Jesus, né? É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E os pastores dizem: Vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Desde o começo do Evangelho, está dizendo que Jesus é o Senhor. E se o Senhor foi quem mandou o anjo, porque diz, né? E um anjo do Senhor, né? Então esse Jesus também é Senhor. Ele é Deus encarnado. O Deus criador de todo o cosmos, maior que o infinito, maior que toda a criação, se humilhou e se tornou um bebê
que nasceu e foi colocado sobre uma manjedoura. Nasceu de uma virgem e foi colocado num coxo de bicho lamber e comer, de bicho babar, né? E de bicho usar todo dia, né? Não foi alguma coisa novinha, né? Zerinho, né? Não, era alguma coisa que já estava lá sendo usada. Esse Senhor vai até os mais humildes. É interessante porque isso é uma nota muito forte. É uma nota muito forte de que o Senhor veio para buscar, para resgatar. Nós não podemos chegar a Deus sem nos achegar a Deus sem uma revelação. Nós não podemos nos aproximar a Deus se Ele não nos chamar. Foi o que Deus fez com esses pastores. Eles souberam ouvir. Eles creram. E como resultado de crer, eles buscaram. Né? Eu já falei que a gente está planejando então os pastores, os magos e João Batista. Tem uma linha, né, de ligação entre os três e a gente vai ver um pouco mais no próximo domingo, né? Mas eles buscaram. Eu pergunto para você se nesse Natal você está tendo tempo, você está separando. Eles pararam tudo, inclusive deixaram o rebanho lá, né? Se deixaram um para ficar cuidando, não sei. Né? Você fica aí de olho que a gente está indo lá. Não sei. A impressão que a gente tem é que a Bíblia diz aqui: e ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente. A impressão é que foi todo mundo mesmo. Pararam tudo. Será que você e eu temos tempo de parar? Para apreciar, para ouvir, para buscar e para achar? Os pastores estavam entre as últimas pessoas cotadas, né? Se for pensar assim em termos humanos, para serem os receptores primeiros, os privilegiados. Privilégio, gente, receberam uma mensagem da hoste celestial, uma visitação fantástica, maravilhosa. Imagina, o céu se abriu e veio aquela hoste, aquela milícia, aquela grande multidão, né, de anjos para dar a notícia culminante da história. A salvação chegou para todos. Eu me pergunto se nós, enquanto igreja, também não cometemos o mesmo erro. Eu me pergunto se quando a gente vê pessoas humildes, a gente não olha de cima para baixo. Pessoas diferentes, se a gente não olha de cima para baixo. Os pastores realmente não cumpriam exatamente o que a lei ordenava. Estava escrito na lei. Mas por força do ofício, eles nunca conseguiriam cumprir exatamente a lei. Por isso eles eram discriminados. No entanto, é o que eu falei, o povo parece que tem uma amnésia. Quando a gente pega o Dr. Howard Snyder, no primeiro livro dele, da trilogia sobre eclesiologia, ele diz que existe uma tendência na igreja, de que os movimentos de avivamento ocorrem entre as classes mais populares. Então aquele movimento grande de avivamento ocorre entre os mais necessitados. Só que uma vez que a igreja cresce, ela se torna forte, ela, né, se estrutura, aquelas pessoas que vieram de
uma situação mais carente, mais necessitada, passam a ascender na escala social, no sentido de que, é verdade, né? Passa a estudar, larga os vícios, torna-se laborioso, trabalhador, honesto, e isso acaba fazendo com que a pessoa se estabeleça, né? As famílias dessas pessoas já não estão mais naquela situação de talvez necessitar de ser ajudado e passa a estar numa situação de poder compartilhar, às vezes pouco, mas pode compartilhar com outros. No entanto, o Howard Snyder diz que a igreja, isso em geral, tem uma tendência, e ele não chama assim, mas eu estou usando essa expressão, a uma amnésia da sua origem. Né? O Howard Snyder diz que é muito fácil a gente esquecer de onde a gente veio e a gente querer se afastar da nossa origem. Né? É muito fácil a gente, por exemplo, esquecer, olha o meu rostinho aqui, ó. Né? Sou filho de imigrante, sou neto de imigrante. Meu avô nunca aprendeu a falar português direito, meu avô paterno. Minha avó materna, não sei como é que ela fez, mas ela na sua velhice saía de casa em casa, não sei de onde ela tirava o português, mas a minha avó materna aprendeu o suficiente para compartilhar a palavra de Deus em português também, né? Mas nem todo mundo. E até hoje, quando algumas pessoas encontram eu e a Ruth, pergunta quando é que a gente chegou de lá. Aí a gente fala assim, de lá onde, né? É de lá do Japão. E outros perguntam, quando é que você vai viajar de novo para lá, vai voltar para lá? A gente fala, não, a gente é daqui do Brasil, nós somos nascidos no Brasil. Mas tem pessoas que não acreditam, ou por causa do nosso jeitão, ou por causa do nosso modo de falar, né? Mas a gente não pode esquecer a nossa origem. A Bíblia diz que a gente tem que lembrar que a gente estava na situação de cego, pobre, nu. Nós éramos miseráveis. Nós não temos o direito de olhar para ninguém de cima para baixo. Se hoje, pela graça de Deus, alguns estão na posição de ajudar, nós já em alguma altura estivemos na posição de pedir ajuda, de necessitar pedir. Pode ser humilhante, pode, mas nós todos já estivemos nessa situação. E a vida dá muitas voltas, a gente não sabe o futuro. Pode acontecer, porque como a gente ensina para os filhos, nós vamos sempre passar ou pela situação de poder ajudar ou de ser ajudados dentro da igreja, e é assim que funciona. Esses pastores foram honrados por Deus, de discriminados e desprezados dentro da sua própria raça, dentro da sua própria nação, dentre aqueles que deviam honrá-los como um memorial das suas origens, e que foram renegados, foram relegados, foram tidos como indignos de sentar-se à mesma mesa, foram considerados como gente que cheirava mal. É claro, né? Eles cheiravam a animal, cheiravam a ovelha. E a gente sempre fala, né? Pro rebanho da gente. O pastor tem que cheirar, e se me perdoam o vocábulo, o pastor tem que feder a ovelha, né? O pastor tem que estar com seu rebanho, ele é um do rebanho. Ele tem que estar junto, ele tem que cheirar a rebanho, né? Então as pessoas da elite se sentiram confortáveis em se esquecer dessa realidade, que nós somos rebanho, que nós somos todos ovelhas, que todos somos carentes. E se hoje nós estamos numa posição mais privilegiada, nós não podemos esquecer o passado, de onde Deus nos chamou e de onde Ele nos resgatou. E que se hoje no nosso meio temos pessoas que não cumprem direito aquilo que a gente gostaria, que não preenchem os requisitos,
Nós precisamos lembrar que Deus deu a estes o privilégio de serem o alvo do primeiro anúncio, e que foram eles os portadores dessas novas para José e Maria lá na cena da manjedoura ainda, na noite do nascimento de Jesus. Os magos, a gente vai ver, vieram muito mais tarde. Os primeiros a anunciarem a mensagem recebida de anjos foram esses, que eram considerados desqualificados. Cuidado com o orgulho espiritual, porque com ele podemos fechar o nosso coração, nossos ouvidos, podemos fechar os nossos olhos para aqueles a quem Deus anunciou as boas novas, para aqueles que Deus está trazendo para nós, para que através de nós ele seja manifesto para essas pessoas. O que deve ligar todas as coisas, como estamos dizendo no nosso devocional diário dessa semana, até o livro do comissário Robert Street terminar. O que deve permear é o amor. Mas ninguém ama simplesmente porque recebeu a ordem de amar. Você deve tomar a decisão, no poder de Deus, sem mim nada podeis fazer, né? No poder de Deus você deve tomar a decisão de amar o teu próximo. E quem é o teu próximo? Aquele que Deus trouxer para perto de você, sem preferências pessoais. Que Deus nos dê esse poder e que esse seja um Natal inclusivo, como o Evangelho de Deus mostra, que é para todo o povo. Que Deus nos abençoe.